E olha só, que privilégio, hein? Estou aqui ao lado de Lívia Pessoa, Elivaldo Barbosa, Sávia Barreto e Tássio Cruz, para trazer a informação, para levar a informação para você em tempo real aqui no nosso Jornal do Piauí. Uma ótima tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Lívia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, aos colegas e quem nos assiste em casa. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde. Sávia. Melhor agora, super bem acompanhada. Boa tarde para você, Sávia. Tássio, boa tarde. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Deixa eu começar conversando com você, Tássio, porque hoje o assunto mais falado aí, né, no meio político foi a decisão do presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, que fez com que servidores comissionados fossem exonerados. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. E ficou uma dúvida, é uma exoneração que vai ser por tempo indeterminado? Como é que ela funciona? Você hoje conversou com o presidente, Tássio? Isso mesmo, Joelson. Conversamos com o presidente pela manhã e ele trouxe detalhes do que a Assembleia projeta com a saída destes servidores. Ele evocou aquele direito, já que é nomeação, livre nomeação, de fazer as alterações necessárias, mas chamou a atenção, Joelson. Ontem à tarde eu conversava com um deputado que também estava sem muita certeza do que ocorreria e chamou a atenção que Franzé destacou que o retorno de quem saiu não será imediato e aqueles que não estiverem produzindo podem não voltar aos quadros da Assembleia. Ou seja, alguns devem voltar, é isso? Isso, alguns devem voltar, outros não. A decisão passará pelo crivo dos diretores que foram cargos criados por ele nos setores e também por esse diálogo com os deputados e com diretores. Vamos acompanhar a reportagem de Tássio Cruz. Nós fizemos inicialmente o recadastramento inicial com o servidor de livre nomeação. Eu acho estranho se fazer uma celeuma muito grande. São servidores que o poder pode nomear ou exonerar a qualquer momento, são de livre nomeação. E esses servidores têm que ser bem aproveitados em suas funções. Nós, no primeiro ano, fizemos a aprovação da lei de cargos e salários, que não existia na casa, para poder fazer a departamentalização. Nesse momento, nós tivemos que alocar todos os servidores comissionados e efetivos dentro de cada um dos seus departamentos, já que na época só era uma só lotação, que era a mesa diretora, que era uma coisa que não era concebível dentro de uma gestão eficiente. E agora nós tivemos algumas orientações, fizemos as modificações do sistema de folha de pagamento, e uma coisa mais simples do mundo é organizar novamente a casa. Eu, em 2 anos, assumi aqui como compromisso de modernizar a casa no aspecto físico, com sistemas, tendo uma casa que desse resultados, especialmente na área da eficiência e da transparência. E assim nós estamos fazendo. O processo agora de recolocação desses servidores dentro de uma nova orientação de gestão é uma necessidade de evolução. Inclusive porque nós acabamos de fazer chamamento de servidores efetivos. Então, nós estamos realocando dentro de cada departamento, conversando com cada diretor, com cada gerente, para poder, nessa reta final da nossa gestão, deixar a casa mais organizada. Nosso foco aqui é ter modernização e transparência. Não é à toa que o TCU e o TCE fez a evolução da Assembleia de um nível de transparência de 47% que recebi quando assumi em janeiro, para hoje ter um patamar de 84% de transparência. Isso é resultado de gestão e nós queremos cada vez mais ter a população do Piauí olhando para a Assembleia como uma casa respeitada, com eficiência, que além das leis possa ser respeitada pela forma como administra. E nós temos a tranquilidade de fazer isso porque nós somos técnicos. Eu costumo dizer que eu estou deputado, mas eu sou contador e auditor e vou fazer a minha gestão na Assembleia Legislativa ser uma gestão eficiente. Vai causar algumas situações de pessoas que vão estar insatisfeitas? Certamente, mas essas pessoas que não estão produzindo vão ser retiradas da folha. Nós queremos que o dinheiro público seja bem aplicado e a gente possa ter uma Assembleia cada vez mais moderna. Estamos discutindo já há um mês com os diretores, com os chefes de departamentos,
discutindo com a mesa diretora, discutindo com os parlamentares, porque aqui é uma casa política. E nós, enquanto presidente, temos que ouvir a todos, mas sempre com o foco de ter a responsabilidade do nosso nome, do nosso CPF e da história que nós temos enquanto gestor. Os outros deputados vão participar desse processo, presidente, de definição? Já estão participando. Ontem nós fizemos uma reunião aqui no nosso restaurante, colocamos quais são as diretrizes de encerramento de gestão, para que cada um possa entender o que está sendo proposto para uma Assembleia que precisa fechar essa gestão moderna, não só fisicamente, mas em termos de resultado, de eficiência para a população do Piauí. Nós ouvimos cada um dos chefes de setores, dos diretores, dos chefes, dos gerentes. Estamos ouvindo os parlamentares, porque tem também a composição de gabinetes, e estamos tentando adequar isso dentro do que foi o resultado da auditoria do Tribunal de Contas, especialmente na área de eficiência de gestão de pessoas. Então é uma coisa que, para mim, é muito tranquila. Eu fui secretário de Fazenda, fui secretário de Administração, hoje sou presidente da Assembleia e tenho esse convívio de gestão muito tranquilo. O encerramento da auditoria foi em agosto, nós fizemos adequações de sistema em setembro, e em outubro estamos fazendo as mudanças necessárias. Esse projeto, um percentual de economia que pode ocorrer, presidente, valores ou percentuais, pode reduzir o custo da casa? É isso que nós estamos buscando. Nós estamos num processo de modernização, vocês que cobrem a Assembleia estão vendo o que está sendo feito na Assembleia no aspecto de modernização. Isso que está sendo visto aqui está sendo feito em cada departamento, são sistemas novos, são a área de computação, a área de tecnologia sendo ampliada, a modernização é completa. Nós queremos uma Assembleia que atenda os anseios do povo do Piauí. Não pode ter somente a visão política. É uma casa política, mas tem que ser uma casa que cuide bem dos recursos do povo. Tássio, ele traz então um discurso de uma austeridade, né? Controle, modernidade, esse como uma justificativa para as exonerações. É verdade, Joelson. Em uma parte, essas mudanças já seria natural. Nós tivemos a nomeação de aprovados, concursados, que ocupam espaços e essas pessoas comissionadas naturalmente teriam que sair. O que se comentou muito, eu conversei com servidores nos bastidores, Joelson, o que se comentou muito foi a insegurança que criou, né, junto aos trabalhadores, já que é a terceira vez em que essa exoneração em massa ocorre, porém o presidente revelando que nas próximas semanas deve apresentar números de quanto deve ser economizado, que deve ser reduzido em custo com a redução das nomeações, né? com os novos que não reassumirão. Mas, entre os servidores, o que a gente sentiu hoje na Assembleia é a incerteza, a insegurança. Não deixa de ser... Há motivos, né? Porque a movimentação nessa proporção, Lívia, realmente deixa muitos servidores aí atentos. O discurso que o presidente traz é de um antifuncionalismo público, né? Ele fala que quem não estiver produzindo não retorna. No entanto, é um ano eleitoral e foi logo após as eleições. Então, existe sim uma crítica de aliados em torno disso e da própria população questionando essa decisão. Então, existe uma necessidade de haver uma baliza de dados, como o Tássio trouxe durante sua pergunta, para entender as motivações por trás disso. A gente entende que sim, foi um pedido, né, um requerimento ali do TCE para poder fazer esse ajuste do trabalho, mas é importante trazer isso de forma mais clara para a população e para os próprios servidores, para não ficar um clima de medo, né? De será que o próximo sou eu? Então existe essa necessidade de comunicar melhor essas decisões. A Lívia traz o ponto dos aliados, Sávia. É uma medida que é tomada, que tira, né, esses servidores aí da folha de pagamentos e que também afeta de alguma maneira as questões políticas da casa. Eu acho que dois pontos que eu senti conversando com alguns deputados de ontem para hoje é que eles alegam não terem sido avisados previamente sobre essas exonerações. Eu acho que tem o fator eleição, porque antes da eleição a gente teve essas contratações e pós-eleição, acho que o time, né, teve as exonerações. Então isso termina fazendo uma correlação, mesmo que seja uma decisão técnica, uma decisão administrativa, os parlamentares fazem uma correlação entre o fator eleitoral e o fator administrativo. Então termina gerando um pouco de desgaste, mas o presidente da Assembleia, Franzé Silva, é muito hábil nessas conversas e deve, de fato, buscar ali compor novamente com os deputados a resolução.
Elivaldo, vamos aproveitar e trazer aqui uma questão. Essa medida tomada, o próprio presidente falou sobre isso, né? Nesses últimos 3 meses do ano e 4 da gestão dele, né? Porque janeiro ainda é gestão Franzé Silva. E aí virá um novo presidente, um novo pensamento, novas estratégias, novas medidas. E muitos servidores vão ser readmitidos, eventualmente, para 4 meses de trabalho, se eventualmente um novo presidente entender que novas medidas têm sido tomadas. E tomará. Nós estamos falando já de uma medida que pode ter passado por diálogos com esse novo comando da Assembleia Legislativa ou não? Qual a percepção que você tem, inclusive, dos bastidores em torno dessas ações? E vamos lembrar, não é a primeira vez, né? O Tasso lembrou bem, a 3ª vez. Agora, Joelson, é uma medida que cabe exatamente, o presidente da casa tem essa prerrogativa. E o documento, a portaria que exonerou os comissionados, é assinada não só ele sozinho. Tem o secretário Marder Menezes, o secretário Thales Coelho, são 3 deputados que integram ali a mesa diretora da casa. Então, é uma medida que, como a Sávia falou mesmo, ela tem dois componentes. É o componente administrativo. Franzé Silva é auditor, ele foi secretário de administração do Estado. Sem dúvidas que essa exoneração ela traz economia para a Assembleia, que agora recentemente impulsou concursados, aí tudo bem. Mas o problema é que no Parlamento não funciona só a parte administrativa. A parte política ela é tão importante, ou até muitas vezes superior à parte administrativa. E isso mexe com interesses dos parlamentares, interesses políticos. Então, eu diria que a insatisfação nos parlamentares ou no plenário, eu diria até que é superior aos comissionados atingidos. É possível a gente dizer que não vai ficar do jeito que está? Não vai mesmo, o próprio presidente já afirmou isso, né? Vai acontecer agora as nomeações novamente, as realocações, ele inclusive colocou o critério que quem produz fica, quem não produz não vai voltar. Então, aí essas medidas que serão tomadas, eu acho que no mínimo passando, né? Tasso, passando por uma discussão na mesa diretora. Não vai voltar todo mundo, não vai voltar, Tasso, todo mundo. Se fosse para voltar todo mundo, tinha permanecido todo mundo, não tinha precisado exonerar. Então, vai voltar uma parte e eu acho que a grande questão e a insegurança e a dúvida sobre isso. Que parte é essa e os critérios desse retorno, que são critérios políticos pós-eleição? O componente político, Joelson, é que você teve mudança do cenário completo no Estado. Então, um vereador, uma liderança que indicava um cargo e perdeu o pleito, pode perder essa indicação. Isso existe. Pesa? Isso pesa, com certeza pesa. Mas um outro detalhe, claro, a gente sempre observa o lado do servidor, uma reclamação muito grande é que o decreto ele é retroativo ao início de outubro. Ou seja, algumas pessoas que trabalharam até o momento podem ser prejudicadas por ele ser retroativo. Isso também foi um ponto de reclamação dos servidores. Trabalharam e pode não receber, né? Exato. Então isso também vai ter que ser dialogado com as categorias. Tudo bem. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser o desdobramento dessa história.